Vamos lá, então, pessoal, continuando aqui a aula do nosso Teologia dos Reformadores. Nós estamos na nossa aula 3, a primeira aula foi introdutória, do contexto final ali da Idade Média. Depois nós tivemos outra aula falando já sobre o Martinho Lutero, e hoje nós vamos concluir o entendimento desse primeiro grande reformador, que foi o Martinho Lutero, com as suas especificidades, tá? Primeiro eu quero recapitular algumas coisas que a gente já falou, e aí, se nessa revisão que eu estou fazendo agora, nesses primeiros minutos, eu falar algo que você não tinha tentado ou anotado, então fica ligado aí para você anotar, beleza? E aí, se você está aqui na plataforma e não pegou bem, aperta pausa, volta o vídeo e veja quantas vezes for preciso, tá? Vamos lá. Primeira coisa, então, com respeito ao Martinho Lutero, tá? Quer dizer, com respeito ao período dos reformadores, né? Ainda aqui no prefácio, o Timothy George, que é o autor, ele diz o seguinte: não podemos canonizar os reformadores. Eles cometeram erros, tá? Então, e eu acho que eu comentei isso já em aulas passadas com vocês, nós não podemos transformar eles em santos, não em santos no sentido romano da coisa, tá? Porque eles cometeram erros. E aí não somente os reformadores cometeram erros, mas todos os homens cometem erros. Biblicamente, se você for puxar a ficha de Abraão, mentiroso, Davi, adúltero, enfim, os reis, né, que fizeram coisas boas, porém, né, sempre lá no livro dos reis tem um porém, né? Fulano fez coisas boas, porém. Então, todos têm o seu porém, com exceção óbvia do Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente vai falar dos reformadores, também nós temos que ter esse olhar misericordioso, tá? Porque, principalmente nas discussões teológicas, as pessoas tendem a não gostar de uma teoria de determinado teólogo e atacar a pessoa. Parecido com o que acontece na política, né? Quando você discorda de uma teoria, você vai atacar a pessoa. Na discussão pífia aí das redes sociais, né? Então, por exemplo, política é uma discussão muito boa para se fazer dentro da política, né? Qual o tamanho do Estado? O Estado tem que intervir mais, intervir menos, liberalismo, intervencionismo, enfim, isso é uma discussão muito legal, muito boa e muito, como que eu posso dizer, útil para a sociedade. Agora, não é essa discussão que acontece nas redes sociais, né? O que acontece é acusações. Fulano é isso, fulano é aquilo, em todos os níveis. Então, a gente não pode ir para esse mesmo lado nas questões teológicas, tá? A gente precisa discutir a ideia das pessoas e não as pessoas. Então, como eu disse, se os salmos de Davi tivessem contaminados, não vou mais ler Davi porque ele cometeu algo horrível com Urias e Batseba, né? Então, eu teria que anular todos os salmos de Davi, tudo que ele fez de bom e etc. E não é essa a ideia, tá? Com os reformadores, a gente tem que ter a mesma ideia. O Calvino matou o carinha lá, o Servetos, né? Miguel Servetos, acho que é o nome do carinha que ele morreu, matou na fogueira, ou permitiu que matassem. O próprio Lutero tem toda uma questão de não gostar de judeus, né? Não era chamado de antissemitismo à época, mas hoje seria, tá? Enfim, coisas nesse sentido, se você for ver, cada um dos teólogos, presos ao seu tempo e à sua cultura, cometerão erros, tá? Desde erros teológicos, né? O Lutero me parece que queria tirar o livro de Tiago do cânon, né? Até mesmo coisas de costumes que são diferentes para nós hoje. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, preparava os seus sermões fumando um bom cachimbo, né? Isso seria um escândalo hoje para 99% dos cristãos do século XXI, né? Para os religiosos. Então, o Lutero reformador não começava o seu dia sem um bom copo de cerveja. Então, essas questões culturais e até mesmo teológicas, né, de doutrinas, quando você não concorda, cuidado para você não jogar fora a água com a criança, né? O pessoal fala. Não jogue fora a água suja da bacia junto, cuidado para a criança não ir junto. Então, a ideia é essa, a gente fazer essa separação e entender que eles foram seres humanos, cometeram erros, tá? E a gente precisa discutir a teoria deles, tá? E é isso que a gente vai fazer durante esse livro, é isso que o Timothy George está dizendo. Nós vamos estudar a teoria dos reformadores, beleza? Fala, Thiago. Mas é que isso é até bíblico, né? Quanto à profecia, a Bíblia diz sobre a gente julgar a profecia e não o profeta, né? Exatamente. É isso aí. Aí o Timothy George fala o seguinte, ó, a invectiva de Lutero contra os judeus, né? A cumplicidade de Zwingli no afogamento dos anabatistas. Então, Zwingli meio que se omitiu enquanto os anabatistas estavam sendo afogados e martirizados, né?
E Calvino, quando o Serveto foi queimado, né? Enfim, são sentimentos e atitudes que eles cometeram erradas, que nós condenamos, porém, nós vamos estudar a ideia deles, né? O que eles escreveram e o legado que eles deixaram para a teologia e para a igreja, ok? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Muito bem. A Reforma Protestante, aqui na introdução, eu anotei algumas coisas aqui importantes para destacar para vocês. A Reforma Protestante ela foi um evento religioso, né, teológico. Porém, não somente isso. A Reforma Protestante foi um movimento político, foi um movimento social, foi um movimento que se explica na história, né? Alguns reformadores tentaram fazer mudanças na igreja antes do século XVI, né? Nós temos o próprio... Enfim, deixa eu lembrar aqui, os Lollardos, nós tivemos os seguidores do John Wycliffe, nós tivemos os seguidores do John Hus e outros que tentaram reformar, ajustar alguma coisa, mas não era o momento ideal ainda. E por não ser o momento ideal, eles não conseguiram lograr êxito, tá? Então, e o que é o momento ideal? O momento ideal é um momento em que a política colabora, em que os movimentos sociais colaboram, em que toda a esfera geral da humanidade contribui, tá? Então, tem coisa que é certa, mas não é hora, né? Então, a reforma, alguns tentaram mudar algumas coisas na igreja antes, mas não era o momento oportuno ainda, não conseguiram. Então, a reforma, ela pode ser abordada, ela pode ser questionada num sentido, tá? Não somente religioso, tá? Mas uma possível questão pode vir abordando que a reforma, além de um evento religioso, ela também é um evento social e etc. Político, tá bom? Então, vamos lá. O Timothy George diz o seguinte aqui, ó. O homem está destinado, por meio de si mesmo, a ser livre. Nessa perspectiva, a reforma foi apenas a primeira fase, tá, do que viria depois. O que viria depois? O iluminismo, tá? Então, a reforma meio que desperta o iluminismo, tá? O que é o iluminismo? A ideia de busca do conhecimento, a ideia das luzes, sair das trevas. E isso começa com a reforma, tá? O papel educacional da reforma é gigantesco. Okay? Lembrem que os católicos, eles não eram instigados, eles não eram incentivados a ler. Eles eram proibidos de ler as escrituras. E aí, para não aprender a ler as escrituras, no feudalismo, que não havia muita ascensão social, você nascia plebeu e morria plebeu, quem morreu clero morre clero, quem nasceu nobre morre nobre. Para que eu vou estudar se não há possibilidade nenhuma de ascensão social com esse estudo? Todos nós estudamos, acho que não sei se algum de vocês nasceu em berço de ouro, mas quem não nasceu em berço de ouro, né, faz o quê? Geralmente estuda para tentar melhorar a vida, não é isso? Algum dia nós já ouvimos isso dos nossos pais, dos nossos professores, estudem, né? Enfim, para melhorar as coisas, né? E acho que é essa a ideia, melhorar para uma possibilidade de ascensão social. Se não houvesse essa possibilidade de ascensão social, tá, provavelmente se desestimularia os estudos. É isso que acontecia na Idade Média. Eu sou agricultor aqui no feudalismo. Eu planto e colho para dar o fruto do meu trabalho para o senhor aqui desse feudo, né? Em troca de proteção de um prato de comida. Para que na hora do meu descanso eu vou estudar ainda? Né? Esse estudo não vai me levar a nada. Lembrando que a imprensa só foi descoberta no século XV. Os livros eram feitos à mão. Livros eram super caros. Então, para que eu vou aprender a ler se não tem quem me ensine? E mesmo se tivesse alguém que me ensine, quando que eu vou ter um livro para ler? E qual o benefício de ler um livro? Então, perceba que tem muitos contras, né? Quando a reforma vem com os seus princípios, os seus lemas, dentre os seus lemas, tá? O livre exame das escrituras, tá? O sola escritura, que é somente as escrituras, ele tem um filho, que é o livre exame das escrituras, tá? O que adianta eu dizer que somente as escrituras são úteis para a salvação, se eu, como leigo, não sacerdote, não posso ler as escrituras? Então, o sola escritura gera um efeito. Qual é o efeito? Somente as escrituras. Beleza, mas eu não tenho acesso às escrituras, porque eu não sou sacerdote. Aí vem Lutero e diz, não é só o sacerdote que pode examinar as escrituras. As escrituras são livres, tá? Então, qualquer pessoa pode, se for alfabetizado, obviamente, ler as escrituras.
E aí isso gera um efeito social. Por quê? Porque os países que aderiram à reforma protestante, as famílias que se reformaram, incentivam seus filhos a aprender a ler, para que ninguém os engane. Ah, mas pai, eu posso ler a Bíblia? Pode, meu filho, para ninguém te enganar. Mas eu não sou sacerdote, não tem problema. Você é agricultor, sapateiro, pintor, mas você pode ler as Escrituras para conhecer a salvação. Por quê? Porque somente as Escrituras podem nos dar a salvação, só por elas, tá? Eu conheço a Cristo por meio das Escrituras, então leia as Escrituras. E aí, quando os cristãos protestantes vão ler as Escrituras, óbvio que eles vão aprender a ler e leiam outras coisas também, né? Por coincidência ou por cristocidência, anos antes da reforma, o Gutenberg, na Alemanha, havia descoberto a imprensa. Isso fez os livros ficarem mais baratos, isso fez, então, a leitura poder se espalhar muito mais rápido, tá? Então, essa busca por conhecimento, que começa com a reforma, vai culminar 200, 300 anos depois com o iluminismo, tá? E grandes filósofos, mas essa filosofia só chega ao alcance de todos porque eles começaram a ler a Bíblia. Tranquilo, pessoal? Ficou claro esse efeito aí, causa e efeito? Então, a reforma foi a primeira fase do iluminismo. E Lutero e Calvino foram os precursores de Jean-Jacques Rousseau e Voltaire. Rousseau e Voltaire só puderam discutir filosofia no século XVIII porque foram alfabetizados, tá? Então, o que esses homens lá na França, né, têm conhecimento de leitura? É porque lá na Alemanha, 300 anos antes, descobriu-se a imprensa, 250 anos antes, o Lutero, o Calvino e os outros reformadores disseram: todos podem ler as Escrituras. Tá? E aí houve um boom, uma explosão na quantidade de pessoas alfabetizadas. Tá? A França, no século XVII, XVIII, quase a metade da população já era alfabetizada. Tá? Mas quando eu volto 200 anos atrás, 250 anos atrás, antes da reforma, 3% da população era alfabetizada, que era justamente aqueles que trabalhavam com a questão religiosa, os padres, né? E às vezes o monarca e sua família pediam para que algum professor, geralmente um religioso, ensinasse eles a lerem, para eles lerem os documentos oficiais, etc. Tá? Então, geralmente, só o clero e a família real tinham acesso à leitura, tá? Mas depois da imprensa, tudo isso muda. Então, a reforma, ela não é só um fator religioso, tá? Algumas questões da aeronáutica já vieram cobrando essa ideia. Acho que a reforma não é só religiosa, ela foi também política, ela foi também científica, ela foi também, enfim, educacional. Ok? Muito bem. Aqui, o que mais, o que mais, o que mais? O influências da reforma, tá? Influências que ajudaram aí a desenvolver a reforma. Dentre muitas influências, né, pessoal, como a gente já falou, a reforma pode ter sido... Desculpa, a reforma, ela influenciou e foi influenciada por diversos fatores, tá? Dentre esses fatores, o renascimento cultural no século XIV, tá? Mona Lisa, Leonardo da Vinci, tá? Enfim, aquele movimento artístico voltando ao clássico, né? Chamado de renascimento, influenciou, tá? A própria reforma protestante, a formação dos Estados modernos, ok? A formação dos Estados modernos que começa ali no século XIV e vai se estender até o século XVII, XVIII, o que era? O feudalismo ele só funcionava bem com os estados não sendo tão fortes. Por quê? Porque quem manda... Se você pergunta para alguém lá no século XIII, onde você mora? Ele te responderia, no feudo do senhor fulano. Ninguém te responderia, moro na Inglaterra, moro na Alemanha, moro na França, moro na Itália. Não, eu moro no feudo do senhor fulano. Tá? Naquela época, o feudo é que era o país. Tá? Então, por exemplo, se você pergunta de onde era Cristóvão Colombo que descobriu a América, ele vai dizer de Gênova. Mas Gênova não é uma cidade da Itália? Pois é, hoje, o Estado moderno chamado Itália, Gênova é uma cidade. Roma é uma cidade dentro da Itália. Mas Roma, Gênova, Veneza já foram impérios, já foram reinos, já foram independentes. Tá? Então, quando começa essa ideia da formação dos estados modernos, tá? Os estados maiores começam a juntar várias cidades. Tá?
e ter um monarca, um rei, um presidente, algum líder que governa um Estado direto. Só que esse Estado, para se fortalecer, eles tinham que tirar um pouco do poder de Roma, da igreja, tá? Até porque nos países, nos reinos antigos, tá? O Papa mandava mais que o rei, tá? Devido ao fator religioso. Então, quando começa alguns países a aderirem à reforma protestante, muitos países viram isso como uma oportunidade de se libertar politicamente da igreja e aderiram à reforma, tá? Foi o caso do que aconteceu na reforma na Inglaterra, tá? Não foi uma reforma teológica a princípio. O rei Henrique VIII não tinha nenhum problema com a doutrina católica, ele gostava. O problema é que ele não queria mais estar subordinado ao Papa, tá? Então perceba que a reforma ela pode ser vista também como um viés político, beleza? Ela estava influenciando tudo que estava acontecendo naqueles séculos e sendo influenciada, tá? É o caso, por exemplo, do humanismo, tá? O humanismo ele também influenciou muito a reforma, tá? A gente fala muito disso lá na aula da plataforma, né? Qual é o lema do humanismo? Ad fontes, lembra? Retorno às fontes. Então, esse retorno às fontes só foi possível, tá? Com a divulgação do conhecimento, tá? Com esse desejo de voltar às línguas originais, e isso vai ajudar muito a reforma. Porque muitas doutrinas dos protestantes que destoam dos católicos, o fundamento da teologia católica naquele ponto discordante está baseado, fundamentado em uma má interpretação vinda do latim, que não é uma língua original bíblica, tá? A língua em que as escrituras foram escritas foi hebraico e grego, não latim, beleza? Mas quando você lê a Vulgata latina, você percebe que na Vulgata você terá ali algumas expressões, né? A gente fala disso lá na aula de humanismo. Quem não está lembrado, anota aí, depois que acabar essa aula, vai na plataforma e vê a aula de humanismo. Lembra de Efésios 5, que o casamento é um mistério? Em latim diz que o casamento é um sacramento, tá? Lá onde está escrito arrependei-vos em grego e em português também no nosso idioma, no latim o Jerônimo traduziu por penitenciai-vos, tá? Então tudo isso aí gera, enfim, o fato de eu ter uma Bíblia em latim me dificulta ir contra as doutrinas católicas que estão fundamentadas numa teoria, numa tradução em latim. O problema é que a Bíblia, o Novo Testamento, não foi escrito em latim. E o Antigo Testamento não foi escrito em latim. Tá? Foi escrito em hebraico, aramaico, Antigo Testamento, e grego, Novo Testamento. Então, como que eu vou fundamentar a minha teoria no latim? Eu tenho que ir no original. Tá? Então, o humanismo influenciou a reforma com essa busca aí dos originais. Ok? O humanismo influenciou profundamente todas as ramificações da reforma. Lutero desenvolveu seu entendimento da teologia paulina ao usar a edição do Novo Testamento grego de Erasmo. Tá? Então, Erasmo é o nome mais importante do humanismo, ok? Muito bem. O clássico aí escrito do Erasmo é o Elogio da Loucura, né? Elogio à Loucura, alguma coisa assim. Beleza? E traduziu a Bíblia para o Novo Testamento, que influenciou Lutero, e óbvio que Lutero influenciou todos os outros. Muito bem. Então, a reforma ela pode ser vista em um viés político, social e econômico. Tranquilo? Político, por conta da formação dos Estados modernos, tá? Os Estados modernos foram formados a partir de uma influência da reforma e influenciado pela reforma, influenciando a reforma também, numa relação mútua, formação dos Estados modernos, tá? Então, como eu disse, pelo século XIV, XVI, XVII que a gente vai ter a Itália, a gente vai ter Inglaterra, a gente vai ter França, e não cidades, tá? A gente vai ter um Estado, uma nação forte. As questões sociais também ajudaram na reforma, tá? Por conta o povo em si estava insatisfeito com a igreja, tá? Havia muitas notícias do que aconteciam ali nos mosteiros, né? Era um lugar de preguiça, era um lugar de ócio e era um lugar por vezes até de depravações sexuais. Então, quando o povo começa a saber disso, eles começam a não contribuir mais e ter um pensamento de aversão à igreja. Essa igreja que domina a minha vida, que me orienta, que pode me excomungar e me tirar do céu, o caráter dos seus sacerdotes não é tão digno assim, tá? Então, tem essa revolta também social. E os fatores econômicos podem ser descobertos principalmente naquela ideia do seguinte:
Principalmente a prova da aeronáutica, eles gostam muito de usar a palavra vocação, tá? E nessa vocação sacerdotal, a Igreja Católica entendia que quem era vocacionado, tá, deve viver uma vida separada, deve viver uma vida afastada, deve viver uma vida longe da sociedade, tá? Então, a Igreja Romana tinha essa ideia dos mosteiros, do afastamento, da contemplação, né? E os reformadores, Lutero, que é o caso agora, e Calvino, que a gente vai ver depois, eles tinham a ideia que não, o religioso pode ter os seus afastamentos para se preparar, mas ele exerce o seu ministério no meio do povo, no meio da sociedade, tá? Então, essa ideia da... Tem um termo para quem vive afastado, que a aeronáutica gosta muito. Eu vou lembrar e vou falar para vocês daqui a pouquinho. Estou tentando ver na mente aqui o nome da palavra, tá? Mas é uma expressão que vem muito nas provas da aeronáutica, vai vir de novo quem vai fazer aeronáutica aí, que é justamente viver afastado. Vou lembrar depois. Mas, enfim, a ideia é essa, tá? Ascetismo. Obrigado, Cid. Obrigado. A aeronáutica é apaixonado por essa palavra ascetismo, tá? Fazer aeronáutica falando de ascetismo. Para os protestantes, não. Para os protestantes, ascetismo não é o caso, tá? E o que seria o ascetismo medieval? Você desliga a sua vida, some do mundo, sobe numa montanha, tá? Faz tantas orações por dia, faz tantas leituras por dia, meditações, e fica contemplando Deus, a beleza de Deus, tá? Então, essa é a vida ascética, tá? E no pensamento medieval, vocacionados tinham, era diretamente, era a mesma coisa, era um sinônimo. Você é vocacionado, então você terá uma vida ascética, uma vida afastada, tá? Despede da família e vai escrever sobre Deus, meditar sobre Deus, falar de Deus, estudar Deus. Agora, após a reforma, isso muda a sociedade, tá? O religioso não está mais longe, o religioso está no meio, o religioso está inserido, o religioso está misturado, tá? Ele é uma pessoa santificada, ele tem os seus momentos de separação, de oração, de meditação, mas o ministério dele é exercido no meio do povo, tá? Não distante, não numa torre de marfim, mas misturado ao povo, tá? E a questão econômica, como eu disse, já que ele tem que estar misturado ao povo, ele tem que trabalhar. E como ele aprendeu que tudo que ele faz é para a glória de Deus, ele trabalhará bem. E como ele trabalhará bem, ele será remunerado, bem remunerado. Ok? Então, isso vai ter... A reforma trará mudanças políticas, sociais e também trará mudanças econômicas, tá? O Timothy George fala aqui também do impacto da imprensa, mas vocês já estão cansados de ouvir sobre isso, né? Impacto da imprensa, do Gutenberg. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Uma informação importante que ele traz ainda na introdução é que a reforma gerou mais mártires do que a igreja primitiva, tá? Geralmente, quando a gente vai ouvir alguém falar sobre a história da igreja, destaca-se muito os 3 primeiros séculos, né? Com a questão dos mártires. Nós temos livros como História Eclesiástica, do Eusébio de Cesareia, que fala sobre esse período. Nós temos um livro muito bom chamado O Livro dos Mártires, do John Foxe, também fala muito sobre isso. Catacumbas de Roma é um livro que também destaca os mártires, né? Catacumbas de Roma. Então, assim, no lendário popular, na mente das pessoas, o período em que mais houve mártires foi os 3 primeiros séculos. Porém, o Timothy George traz uma informação importante. A reforma gerou mais mártires do que a igreja primitiva. Então, imagine uma possível questão dessa, né? De acordo com Timothy George, o período em que houve mais mártires. Letra A, igreja primitiva, né? Aí o apressadão já vai lá, claro que foi na igreja primitiva, né? E aí, mais lá para frente, vai estar o período da reforma, tá? A reforma gerou mais mártires do que a igreja primitiva. Tranquilo? Uma possível questão também de V e F, né? Essa afirmativa, a maioria das pessoas iria no F, né? A reforma gerou mais mártires do que a igreja primitiva? F, tá? E aquela sequenciazinha de V e F, no exército não tem muito, mas a aeronáutica sempre vem algumas questões de V e F, aquelas sequências de V e F, tá? Muito bem. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vou abrir aspas aqui para o Timothy George só para repetir aquilo que eu já falei, tá? É bom lembrar que a época da reforma produziu mais mártires do que todas as perseguições na época da igreja primitiva.
A reforma gerou mais mártires do que todas as perseguições da época da igreja primitiva. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá, aqui ainda na introdução, seguinte, ó, muitas das questões teológicas com as quais se debateram parecem muito distantes de nossas preocupações contemporâneas. Ele está falando dos reformadores, né? Às vezes, quando algumas pessoas vão falar sobre reformadores e sobre discussões que ocorreram no passado, essas pessoas zombam, né? Ah, como é que pode? Homens tão cultos estar discutindo uma coisa tão boba? Isso é muito bobo, isso é muito bobo, isso é muito simples, né? Então, não é tão simples assim. Parece ser simples, mas não é, tá? Então, quais assuntos foram discutidos pelos reformadores? Vou citar três. A predestinação foi um assunto que foi muito discutido, porque a discussão dos reformadores, né? O Calvino, nunca na vida dele, ele tretou com Armínio, não sei se vocês sabiam disso, né? Quando Armínio nasceu, não, quando o Calvino morreu, o Armínio tinha 5 ou 6 anos de idade, tá? Então, nunca houve um debate Calvino versus Armínio. Talvez, se houvesse, o Calvino poderia explicar muito dos questionamentos que são feitos a ele, né, por arminianos. A discussão do Calvino era contra o São Tomás de Aquino, contra os escritos de São Tomás de Aquino. E os escritos de São Tomás de Aquino, por serem católicos, eles enfatizavam a salvação pelas obras, tá? A importância das boas obras para salvação. Então, o Calvino nunca escreveu uma linha pensando, o Armínio vai pensar o quê? Quem é Armínio? Ele nem sabe quem é Armínio. Ele está escrevendo contra o São Tomás de Aquino, que falava de obras. E aí, como São Tomás de Aquino falava que a salvação pelas obras, o Calvino foi para o outro oposto, pela graça e somente pela graça, não tem obra nenhuma. Tá, então se é só pela graça não tem obra nenhuma, então não há mérito, não foi salvo. Certo, não há mérito. Tá, então se uns são salvos, outros não são salvos. Esses que são salvos não são salvos pelo mérito, então, por que eles são salvos, então? Por uma escolha divina. Ah, por uma escolha divina. Essa escolha divina acontece agora ou aconteceu antes? Aconteceu antes. Ah, então essa destinação aconteceu antes. Então foi uma pré-destinação, tá? Então, assuntos como predestinação, assuntos como a presença de Cristo na Eucaristia, tá? É transubstanciação, é consubstanciação, é memorial, memorialismo, tá? Como é a presença de Cristo na Eucaristia? Isso foi uma discussão muito forte na Reforma, tá? Ah, hoje ninguém mais discute isso. Será? Né? Infelizmente, a maioria dos líderes religiosos não tem fundamento para tocar nesse assunto. Por isso que não há essa discussão. Mas os reformadores discutiram isso, tá? Discutiram também batismo infantil. E aí? Batiza criança ou não batiza criança? Foi uma discussão muito ferrenha nos primeiros anos após a reforma, tá? Então, assuntos como esse, tem outros, tá? Mas citei três aqui: a predestinação, a presença de Cristo na Eucaristia e o batismo infantil, tá? Tudo isso, ok? São assuntos. Vamos lá. Deixa eu abrir aspas aqui para o Timóteo Jorge. Muitas das questões teológicas com as quais se debateram parecem muito distantes de nossas preocupações contemporâneas, tá? Para a maioria dos cristãos modernos, os aspectos intrincados da predestinação, a maneira da presença de Cristo na Eucaristia, os argumentos a favor do batismo infantil ou contra ele, são assuntos de profunda insignificância. Escondidas em tais questões controversas, contudo, encontram-se outras ardentes de vida e morte. Questões sobre quem é Deus, como a revelação divina foi comunicada, qual é a igreja verdadeira. Então, essas questões, elas não são insignificantes porque elas geram outras discussões que são significantes, tá? Então, não há de diminuir, não é o caso de diminuir essa discussão que houve nesse período histórico, tá? Porque quando eu discuto essas coisas, eu acabo gerando outras discussões. Qual é a igreja verdadeira? Quando eu discuto sobre o batismo ou não batismo de crianças, eu posso pensar no seguinte: o que o pecado original gera na criança? Tá? A criança já nasce pecadora ou ela vai se tornar uma pecadora? Porque no pensamento de Agostinho, tinha que ter o batismo infantil, porque a criança está com o pecado original. Então,
é preciso batizar essa criança para que ela perca o pecado original, tá? Então, e os anabatistas já diziam que não, o pecado, ele só é pecado depois de uma certa idade, tá? Quando a pessoa tem consciência. A criança, ela não tem consciência, então ela não é pecadora ainda. Então, perceba que uma ideia do batismo ou não batismo de crianças já gera uma doutrina da teologia sistemática, a martiologia, tá? O bebê já é um pecador ou será um pecador? Tá? Aí já entra para outro conceito de pecado. O pecado é uma prática que a gente faz ou é um estado no qual nós nos encontramos? Perceba que um assunto vai discorrendo para outro assunto, tá bom? Porque se o estado for se o pecado for uma prática, não faça isso, você fez é pecado. Se for só isso o pecado, realmente a criança não vai ter pecado. Pelo menos não nos primeiros meses ali, né? Talvez depois, quando ela começa a querer bater na cara dos outros, fazer birra, aí ela já poderia estar pecando no conceito de pecado ali, desobediência, por exemplo, tá? Mas, se o pecado for um estado, não uma prática, né? Então a criança já nasce imersa no pecado, né? No estado pecaminoso no qual esse mundo vive. Então, perceba que uma discussão simples ela vai dando margem a outras discussões. Batiza ou não batiza a criança? Beleza. A criança é pecadora ou não é pecadora? Beleza. O que é pecado? Então, cada vez que eu respondo uma pergunta, ela vai dando à luz outra pergunta, né? E essas perguntas, se não eram complexas, vão se tornando complexas. Então, não é o caso de diminuir as discussões ou a importância ou o nível intelectual e teológico dos reformadores, né? Porque hoje nós temos muitos teólogos de internet aí, né? Eu não acredito que Calvino e Lutero discutiu isso. É tão simples de resolver? Não sei não se é tão simples, tá? Então, são coisas profundas que são elementares para a teologia, beleza? Quero só ouvir a opinião de algum de vocês. Uma criança de 1 mês é pecador? Será um pecador? Qual a ideia? Vamos lá. Alguém que não tem filho ainda, porque quem tem filho não vai querer dizer que seu filhinho é pecador. Ó, o Felipe falou que uma criança de 1 mês será pecador, não é ainda. Alguém Pra se mim, arrisca ela mais nasce aí? com DNA Ah, pecador. Não que ela já tenha cometido pecado, né? Mas pra mim, ela já nasce com esse DNA aí. já está com DNA de pecador, mas não é ainda. E agora? Bom dia, parceiro, a todos. Faz. Eu acredito que a questão do pecado original, segundo Agostinho, segundo o debate, né, da patrística e dos reformadores, a gente já entende, eu acho que todo mundo acredita que isso afeta a natureza humana e a criança já nasce com o pecado original. Então, é com uma inclinação ou uma tendência, né, já ao pecado. Isso é perceptível, né? Tenho uma filha de 6 anos e, assim, questão da mentira, a questão da inclinação para o pecado, de fato, isso já existe. Isso, como o professor ele colocou, vai para outros caminhos, né? Tem conexões com outros caminhos, esses assuntos. Acerca do batismo, o pecado original, e eu lembrei até do debate sobre a virgindade perpétua de Maria, entendeu? Que Jesus Cristo seria capaz de torná-la pura, né? Não teve esse debate? Ou seja, Sim, sim. então, essa natureza, esses aspectos, eles realmente eles são, às vezes, mais filosóficos, ideológicos, do que uma construção bíblica. A gente não encontra textos, a gente não encontra para poder sustentar esses argumentos, né? É uma construção teológica. Claramente nas Escrituras, nem Jesus, nem os apóstolos posicionaram-se oficialmente, claramente sobre isso, né? São deduções posteriores, né? Um exemplo que eu ouvi uma vez, e aí óbvio que é um exemplo pentecostal, que é de linhagem batista, que acredita que não batiza crianças, né?
A Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, batiza crianças, ainda nessa ideia de que, enfim, batiza criança porque é filho de cristão, então já é um cristão. E aí ele batiza quando criança, quando chega a idade de 13, 14 anos, ele faz uma pública profissão de fé, né, diante da igreja, dizendo, olha, eu confesso Jesus Cristo, eu entendi quem é Cristo, quem é Deus, Espírito Santo, a importância da igreja. Aí ele faz, coletivamente, uma pública profissão de fé. O batismo já aconteceu. Ele só faz depois essa profissão de fé, tá? Reconhecendo ali o que os pentecostais chamariam de aceitar Jesus, né? Já mas já é cristão, porque já foi batizado, né, pelos pais, tá? Eu sou de família presbiteriana e fui batizado quando criança, né? E aí depois, quando fui para a Assembleia, batizei de novo. E aí, pessoal, um só batismo e agora? Estou preocupado, mas enfim. Aí, quando a explicação batista para isso, né, é a seguinte. A explicação batista diz o seguinte: quem tinha se batizado quando era criança tinha que batizar de novo. Por isso eles ganharam o nome de anabatistas. A expressão significa aqueles que batizam de novo, tá? Então eles diziam que, mas eu fui batizado quando era criança. Não vale. Não vale, que você nem sabia que estava lá, levaram você. O que vale é de agora, né? E aí eles tinham essa ideia do batismo adulto, o batismo quando a pessoa está consciente do que faz, tá? Então, dentro dessa ideia batista, né, dessa ideia de que só batiza na idade da consciência, tá? Tem um exemplo, tá? Um exemplo que um teólogo criou aí, que é até um exemplo meio, não sei se vocês concordam, tá? Mas é um exemplo de um teólogo aí que criou um tal de Isaac Aranha, não sei se presta esse exemplo, né? Nem sei se presta esse teólogo. Mas a ideia é o seguinte: um leão, ele é carnívoro, concordam? Porém, quando ele nasce, ele não é carnívoro de cara, tá? Quando ele é... Ó, Viviane também duplo batismo, não acredito. Pois é, ó, o que acontece? O leão, se você pega um leão lá da África, o leão lá africano, nasceu hoje, certo? Aí o caçador veio e matou o leão e a leoa, ficou só o filhotinho. Aí você vai passando lá de passeio e pega o leão. Não pode, tá? Isso é crime ambiental. Mas você não sabia, levou para sua casa, tá? Então é o seguinte, aquele filhotinho, tá? Ele não vai comer carne, ele vai tomar leite. Olha, o bichinho só toma leite, né? 15 centímetros, leãozinho, gatinho, dorme com você, tá? Só que o que acontece, pessoal? Aquele gatinho, aquele leãozinho, ele tem a natureza de um carnívoro, de um caçador, certo? Carnívoro. Só que agora, enquanto bebê, ele está tomando leite, tá? Mas, aí é aquela ideia do DNA, né? O potencial dele, ele é um carnívoro em potencial. O que significa dizer isso? Ele não é carnívoro de fato ainda, mas ele é um carnívoro em potencial, tá? Ele toma leite ainda, mas ele comerá carne em breve. Se você não der carne para ele, você corre um sério risco, certo? Então, por enquanto, ele está tomando leite. Mas o fato dele só tomar leite enquanto é criança não quer dizer... Então é o seguinte, se ele morreu bebê, ele nunca comeu carne, mas ele era carnívoro, era um carnívoro em potencial. Mas ele nunca comeu carne, mas ele comeria. A natureza dele o faria desejar carne em breve, tá? E aí, quando ele vai crescendo, esse leão, o leite já não sustenta mais, ele precisa de carne, tá? E aí ele vai caçar, ele vai comer o que tiver carne perto dele, tá? Então é mais ou menos essa a ideia. A criança irá ter desejos pecaminosos, irá pecar. Enquanto o bebê não peca ainda, mas a natureza pecaminosa já está lá, tá? Ele é um pecador em potencial, não é um pecador de fato ainda, tá? Então, enfim, não sei se explica bem isso aí, mas é a ideia. A criança não é um pecador de fato, mas já é um pecador em potencial. Aí vem a outra pergunta, né? Se ele é um pecador em potencial, já é hora de batizar? Para tirar esse pecado em potencial ou não? Então, seria essa uma explicação aí de um viés batista, né? De um viés batista ou de filhos batistas, né? De quem batiza só na idade mais para frente, beleza? Tem alguém aqui de alguma igreja que batiza crianças? Só para eu... Não é nenhum problema, tá, pessoal? Só uma doutrina diferente. A Igreja Presbiteriana do Brasil batiza crianças e muitas outras igrejas batizam crianças. Não? Léo, não? Alexandre? Não? Tiago Ramos é assembleano? Não?
Cadê? O Vinícius. Vinícius é bleiano também. Rapaz, tem muito pentecostal nesse negócio aqui, rapaz. Felipe. Qual é a sua igreja, Felipe? Viviane é da Bleia também, Viviane? Moisés Santos é da Bleia. Como é que vocês são pentecostal e estão estudando teologia, hein? Você sabia que teologia esfria o crente, não? A letra mata, cuidado, hein? Vamos lá. Passando aqui, pessoal, para o capítulo 1, certo? A gente já falou disso aqui, mas só recapitulando alguns termos, tá? O que estava acontecendo no período pré-reforma? No período pré-reforma, se proliferou os desmandos da igreja, tá? Então, a igreja meio que começou a abusar, tá? Aí a Viviane não é da Bleia, mas é pentecostal, então. Vamos lá. O que acontece? O período pré-reforma, a igreja já não estava mais tão com moral assim. O povo já estava meio chateado com a igreja de maneira geral, tá? O que mais que acontecia? Escândalos, né? Escândalos, crises econômicas, tá? Pestes, como a peste bubônica, enfim, epidemias gigantescas, né? Naquela época estavam acontecendo e parece que a igreja não tinha mais resposta, tá? Resposta para os desafios que estavam acontecendo na época, né? As mudanças sociais, a mudança artística. Há uma palavra que pode vir na sua prova, pessoal. A partir do Renascimento, aquelas mudanças todas do século XIV, XV, XVI, sai-se, né? Há uma saída do teocentrismo para o antropocentrismo, tá? Então, o que é essa ideia do antropocentrismo? É uma ideia em que eu paro de fazer as coisas porque a igreja mandou e faço as coisas porque eu entendi, tá? O pensamento medieval é um pensamento coletivo. Eu vou aonde a coletividade vai. Então, todo mundo é daqui, eu também sou daqui. Todo mundo faz assim, eu também faço assim. Com a ideia, o advento do Renascimento, dos Estados modernos, da Reforma Protestante, do incentivo à leitura, há uma passagem do coletivismo para o individualismo, tá? Então, alguma possível questão pode abordar isso, tá? Então, eu paro de perguntar o que todo mundo fala sobre isso, que eu vou seguir, e começo a usar a frase, eu entendi isso, tá? E essa ideia do individualismo, eu entendi assim, ela só é possível quando eu permito a educação. Porque quando eu não tenho opinião, eu vou com a Maria, vai com as outras, né? Todo mundo tá indo para cá, então eu vou também. Por quê? Porque tá todo mundo indo. Quando eu permito as pessoas se esclarecerem, gera um efeito colateral. Qual é o efeito colateral? A pessoa vai começar a ter opinião. E por que ela começa a ter opinião? Porque ela leu um livro, 2 livros, 10 livros, 100 livros. Aí agora ela diz, olha, baseado no que eu estudei, isso não é assim, tá? Aí alguém diz, olha, isso aqui é assim porque sempre foi assim. Aí você diz, não, mas o fato de sempre foi assim não é justificativa, tá? Eu quero um fundamento racional para isso aqui, tá? E aí, infelizmente, né, ou felizmente, quanto mais a pessoa se esclarece, mais ele vai ficando individualista. Por quê? Quando a pessoa tem esclarecimento, se a coletividade dele estiver errada, mas ele sabe que está certo, ele não vai com a coletividade porque a coletividade está indo. Deixa a coletividade para lá, a maioria está indo para lá. Mas eu vou ser minoria, porque eu sei que é aqui que é o certo. Então perceba que quanto mais esclarecimento eu dou para as pessoas, mais essa pessoa terá autonomia, tá? E a reforma gerou esse efeito, tá? Tem só efeitos positivos isso? Não, também tem efeitos negativos, porque a pessoa tende a ser mais desobediente. Então, se você quer dominar uma pessoa, não lhe dê esclarecimento, tá? Não lhe instrua, não lhe dê educação. Então, a reforma, ela vai fazer com que as pessoas fiquem mais individualistas, tá? Olha, o padre falou que é assim. Beleza, o padre falou, mas cadê o fundamento disso que o padre falou? Então, perceba que a reforma e o esclarecimento e a educação ao alcance de todos e o livre exame das escrituras vai gerar pessoas mais rebeldes, tá? Felipe matou a charada ali. Isso explica a multiplicação das igrejas? Óbvio. Por quê, Felipe? Porque quando eu só tenho uma igreja e eu tenho uma dúvida teológica,
eu pergunto para a liderança da igreja. E aí, liderança da igreja, Jesus é Deus ou é homem? E aí, liderança da igreja, Maria pode ser chamada de mãe de Deus? Agora, e por que eu vou para a igreja perguntar? Porque a igreja tem as respostas, o padre tem as respostas, o padre lê a Bíblia que eu não posso ler. Quando eu permito que todo mundo leia a Bíblia, tá? Todo mundo vai dizer, não, o padre está errado. Para mim, esse texto significa isso, tá? E aí, quando eu deixo todo mundo ler, que é o sacerdócio universal, que vai cair na prova de vocês, sacerdócio universal. Já que eu sou um sacerdote, eu posso discordar do outro sacerdote. Quem é o sacerdote que você está discordando? O Francisquinho. O Francisquinho falou isso, mas eu não concordo com o Francisquinho. Você sabe quem é o Francisquinho? Francisquinho argentino? Pode ser o Assis, pode ser o Papa, né? Pode ser qualquer Francisco. Pode ser o cardeal, pode ser o bispo, né? Pode ser quem for. Eu li na minha Bíblia, eu entendi isso. Aí, óbvio, isso vai gerar efeitos positivos e negativos, tá? Qual é o efeito positivo? Todo mundo vai querer se esclarecer, todo mundo vai ter opinião. Qual é o efeito negativo? Pessoas que não têm condições de interpretar um texto vão ler a Bíblia e vão dizer, para mim esse texto significa isso. Aí você chega como teólogo e diz assim, meu amigo, no grego esse termo não significa isso, tá? No contexto histórico, no contexto cultural desse versículo, não significa isso. Aí o que a pessoa vai dizer para você? Ah, isso é para você. Para mim é assim, assim. Nem me vem com a tua teologia, não. Porque eu sou da joelhologia. Tá? E eu aprendi aqui que assim é assim porque é assim. Ou seja, você não vai poder nem dizer assim, meu amigo, mas eu tenho certeza que isso não quer dizer isso, esse termo aí. Não, é assim, cala sua boca, que eu nem gosto de teologia. Deus me revelou que é isso que significa. Então pronto, e aí você não vai poder falar nada. Se fosse no século XIII, século XII, você ia excomungar o filho de uma égua que interpretou uma coisa errada. Mas agora você não tem autoridade mais para excomungar ninguém, tá? Porque o Joãozinho está discordando do Pedrinho, tá? Mas o Pedrinho antes já discordou de outro, tá? Nós estamos criticando o Joãozinho de discordar de nós, mas nós discordamos da Igreja Católica, tá? Então, não pode a Assembleia hoje criticar as mais de 500 assembleias que saíram da Assembleia, porque a Assembleia saiu da Batista. A Batista não pode criticar as 300.000 igrejas que saíram da Batista, porque a Batista um dia saiu de outra igreja, tá? E se eu for voltando no tempo, eu vou chegar lá na Reforma, tá? Então, esse livre exame das Escrituras terá efeitos positivos, obviamente, já falamos, educacionais. Se a gente está hoje aqui numa videoconferência online, em tempo real, tá? Eu falando e vocês me ouvindo a quilômetros de distância, isso é porque alguém começou a ler lá no século XVI, tá? Mas terá o efeito colateral, né? Um pastor que não sabe acentuação gráfica. E aí lê adúltera como adultera e entende que é uma ordem de Deus para ele adulterar. E a gente tem que conviver com isso. Por quê? Aí você diz para alguém que te critica, esses crentes são doidos. Aí você vai dizer o seguinte, não é que é doido, né? É porque aquele pastor ali, ele não é bem um pastor. A pessoa vai dizer, claro que ele é pastor. Ele se autodenominou pastor. Não, mas não tem nenhuma convenção que autorizou ele a ser pastor. Beleza, mas ele criou a igreja dele, criou a convenção dele, e aí? Aí você vai dizer, não, mas não é assim, tem que ser organizado. Qual igreja ungiu Lutero como pastor? Né? Então, enfim, o mesmo efeito que gera coisas positivas, podem gerar efeitos negativos também, tá? Muito bem. Mas o contexto, a gente já falou, né, da reforma, da pré-reforma, era um contexto de crítica à igreja, um contexto de insatisfação com a autoridade máxima que o Papa tinha, tá? Então, o contexto dos séculos XIV, XIII, XV, antes da reforma ali, era um contexto muito nervos à flor da pele. A qualquer momento aconteceria alguma coisa. E aconteceu. Tá? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Pessoal, quem é o homem chamado Estrela d'Alva da Reforma? Já caiu em provas anteriores, vai cair de novo. Você não tinha anotado, vai anotar agora.
Wycliffe, quem não sabia, anota aí. Vai ser a questão 27 da prova, tá? A estrela d'alva da reforma é o John Wycliffe, tá? Então, o que é a estrela d'alva, pessoal? É aquela que a primeira aparecer e a última ir embora, tá? Então, no caso, a estrela d'alva que é usada no sentido de primeiro aparecer, né? É aquela ideia de 5 da tarde, você olha para o céu, já tem uma estrelinha se você olhar com atenção, é a estrela d'alva, tá? Então, a estrela d'alva da reforma quer dizer o pioneiro da reforma, tá? O primeiro que cria essa ideia de reforma foi o John Wycliffe. Ele vai influenciar o John Hus, e o John Hus influenciará Lutero, e assim o efeito em cascata, tá? O John Wycliffe, ele tentou traduzir trechos da Bíblia para o inglês, tá? E ele começa a questionar a autoridade do Papa e algumas coisas que os reformadores questionariam depois. Então, John Wycliffe é ali o primeiro, né? Não conhecido como reformador ainda, ele está na lista dos pré-reformadores, tá? Mas lembrem dessa expressão, estrela d'alva da reforma. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu ver aqui, o que mais tem aqui? Pessoal, eu acho que de contexto pré-reforma é isso, os demais eu já falei na aula passada, tá? Então, assim, o misticismo, uma coisa que estava acontecendo também antes da reforma, era o chamado misticismo. E o que é o misticismo, pessoal? O misticismo foi uma ideia, como o próprio nome já diz, místico, né? De fazer uma teologia mais ligada com o divino, mais mística, tudo mais, tá? Esse misticismo, esse movimento chamado misticismo, ele era muito focado naquilo que hoje em dia os pentecostais chamariam de monte. Só para vocês terem uma ideia paralela aí ao místico, tá? Na igreja de vocês deve ter alguém, ou vocês já conheceram alguém assim, que não vai à escola bíblica dominical, não gosta de ensino, não vai no culto de ensino, certo? Mas que gosta do monte, certo? Conhece alguém assim? Que gosta do monte. Eita, no monte. Ou então, vamos orar ali na casa da irmã fulana, ela é profeta. 3 horas da tarde ela está lá, eu vou lá orar. Eu já vou chegar lá pedindo para ela orar, ou seja, é quase pedindo, fala uma profecia para mim, né? Ô, irmã fulana, canela de fogo, eu vim aqui para só orar por mim, que eu estou angustiado, né? Ou seja, inconscientemente está dizendo o seguinte, me entrega uma profecia. Aí a irmã Maria de Fogo não, Canela de Fogo vai orar, né? E aí, eis que eu te digo, meu servo, acalma o teu coração, certo? Então, essa aí é uma ideia do misticismo. Não estou criticando a profecia em si, mas o movimento místico era esse movimento, tá? Dessa busca pelo transcendente, enfim, e de rejeitar aqueles que buscavam apenas o estudo e tudo mais, tá? Então, não sei se só tem aqui em Sinop, mas tem uns cabras aqui em Sinop que chamam para a escola dominical. Não vai. Agora chama para o monte, meu amigo. Tem um monte ali que é uma benção. É uma benção, certo? Ali é uma benção. Tem um profeta ali que é uma benção, né? Então, o povo vive nessa aí. Escritura ninguém quer saber, tá? Mulher da pedra. Uma mulher da pedra é um local ou é uma pessoa? É uma montanha? É uma pessoa. Ah, mulher da pedra. Tá. A profeta. Profetiza. Benção, rapaz. Deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho aqui em Cuiabá. Cuiabá, para quem não conhece, acho que eu já contei isso para vocês. Cuiabá, para quem não conhece, tipo Teresina, quem já conheceu no Piauí aí, tá? Se o cabo for para o inferno, antes dele ir para o inferno, ele faz um estágio em Cuiabá para ir se acostumando à temperatura. Quente para danar. Aí uma profeta, dessas profetadas em Cuiabá, ela teve uma revelação, certo? Segundo ela, que a cidade de Cuiabá inundaria num determinado dia. Ó, pessoal, dia 29 de junho de 2024, vai ter uma inundação em Cuiabá. E só quem vai sobreviver é a minha casa, porque Deus me mostrou a minha casa flutuando nas águas. Quem tiver na minha casa vai sobreviver. Aí você pensa, que absurdo, ninguém vai acreditar, né? Pessoal, a casa da mulher lotou de gente. Lotou de não caber ninguém mais. Certo? Se cotovelando lá dentro. E era uma casa pequena, com aquelas telhas lá no Pará chama brasilite, aquelas telhas de amianto, não sei se vocês conhecem, que é uma telha que esquenta, menino, tá? E Cuiabá, 40 graus na sombra, imagina 300 pessoas se acotovelando num espaço
pequeno, um monte de gente passando mal. E por que aquele povo passou o dia lá naquela casa? Porque a cidade de Cuiabá ia inundar. Eles passaram o dia lá, meu amigo, e não caiu uma gota d'água do céu, né? E obviamente que não inundou a cidade, né? E aí no fim do dia só foi o pessoal saindo, né? Lembra da Chiquinha? Né? Saindo um por um, finge que não passou essa vergonha e foram saindo, né? Então, você pensa, no século XXI ninguém vai acreditar, acredita, pessoal, acredita, ainda acredita. Então, o misticismo era mais ou menos isso aí no século XIV, né? Mas menos loucura. Aí nós temos o misticismo se divide em teologia natural, teologia dogmática. Na verdade, a teologia se dividia em teologia natural, no fim da Idade Média, teologia dogmática. Teologia natural é aquela teologia do Aquino, aquela teologia de Aristóteles. Uma teologia em que eu fundamento as minhas teorias todas na natureza, nas coisas que foram criadas, na revelação geral. Tá? A teologia natural era muito influenciada pelo Aristóteles e depois desenvolvida pelo São Tomás de Aquino. Teologia natural. Tá? A teologia dogmática já é mais aquela dos conceitos, dos concílios, tá? Das definições, quem é Deus, quem é Cristo, quem é o Espírito Santo, o que é salvação. É chamada teologia dogmática. E a teologia mística, tá? Essa teologia mística era essa teologia mais do contato e da experiência, tá? Ela era, por vezes, estática, ou seja, trazia êxtase às pessoas, tá? Eles fundamentavam sua teologia, que Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Então, era possível ser arrebatado naqueles dias, eles buscavam isso, tá? Muito bem, deixa eu ver aqui. Nós temos dois tipos de misticismo, tá? Na Idade Média. O misticismo voluntarista e o misticismo ontológico. O que seria o misticismo voluntarista? Tá? Anota aí quem não tinha anotado. A ênfase é na conformidade da vontade humana com a vontade de Deus, mediante os sucessivos estágios de purgação, iluminação e contemplação. Então, o misticismo voluntarista, pessoal, esse voluntares aí em latim tem a ver com vontade. Tá? A palavra voluntares em latim é vontade. Então, o que seria o misticismo voluntarista? É eu chegar perto de juntar a minha vontade e a vontade de Deus estarem alinhadas. Como eu alinharia a minha vontade à vontade de Deus? Por meio do místico, por meio da busca pelo transcendente. Como isso acontece? Longos jejuns, orações pela madrugada, tá? Oração com o rosto no pó, e, enfim, essa ideia de eu me isolar do mundo e me quebrantar para buscar essa sensibilidade espiritual a ponto de alinhar a minha vontade à vontade de Deus. Então, é isso que significa o misticismo voluntarista. A ênfase aqui é na conformidade da vontade humana com a vontade de Deus mediante os sucessivos estágios de purgação, iluminação e contemplação, tá? Isso acontece se afastando e orando e jejuando, tá? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Ela era muito forte na religiosidade popular, porque ela não incentivava o estudo, sem essa busca pelo espiritual, né? Então, o povo sempre foi mais apegado a isso. E existia outro tipo. Um exemplo dessa época é o livro Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, tá? Esse livro Imitação de Cristo, ele fala demais sobre como jejuar, como orar, que horas acordar de madrugada para orar, como juntar as atividades espirituais do dia a dia do trabalho, enfim, coisas nesse sentido, um clássico, né? Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Uma linha mais perigosa era o misticismo ontológico, tá? Então, o misticismo voluntarista é só aquele camarada que vai buscar Deus, jejuar mais, orar mais, tá tranquilo, não tem problema nenhum nisso. Agora, de acordo com Timóteo Jorge, o misticismo ontológico enfatiza muito mais intensamente a desconexão entre Deus e a alma. A versão mais intelectualmente refinada desse tipo de teologia mística foi apresentada por Mestre Eckhart, teólogo dominicano, cujas ideias heterodoxas foram desenvolvidas numa série de sermões pregados às freiras. Ele proclamava que bem no íntimo de cada indivíduo havia um abismo da alma, uma centelha da vida divina que mantinha a possibilidade de união com Deus ou absorção dele. Somente pelo processo doloroso de desligamento de si mesmo e de todas as outras criaturas, tá? Que seria possível alimentar esse divino dentro de você, tá?
Então, por que isso é perigoso? Porque como que eu me desligo da humanidade para me focar só na divindade que Deus colocou dentro de mim? Se afastando da sociedade, se afastando da família, se afastando das pessoas e vivendo uma vida de total reclusão. Tá? Muito bem. O movimento pentecostal bebeu dessa água? Claro, claro que sim. Na verdade, o movimento... Porque o que é o místico, pessoal, na expressão da palavra místico? Místico é aquilo que... Não mítico de mito, mas místico, tá? É algo que eu não posso ver, que eu não posso tocar, que eu não posso pegar. E o pentecostalismo vive disso, né? Desse transcendente. Então, tem muita ligação aí, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Humanismo, eu já falei. Beleza, 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 beleza. Pessoal, então, nós fechamos a introdução aqui na revisão, tá? Algumas coisas eu falei rápido, mas na aula de introdução, a gente fala isso, a aula que aconteceu na semana passada, tá? Já está disponível lá na plataforma. Vamos lá, pessoal. Entramos, né, na semana passada no Lutero, né, na ideia de estudar um pouco o Lutero, Martinho Lutero, falando ali sobre as doutrinas essenciais dele, nós avançamos um pouco, tá? E hoje nós vamos, então, concluir o pensamento aí do Martinho Lutero. Beleza? E aí, na semana que vem, a gente ataca o Ulrich Zwinglio. Na verdade, no meio da semana, a gente vai precisar ter outra aula, tá? Do Zwinglio, para a gente conseguir terminar a tempo de quem vai fazer a prova da aeronáutica, que acontecerá daqui a 16 dias, não é isso? 16 dias. Muito bem. Quem vai fazer a prova da aeronáutica, pessoal, tenta, além de terminar esse livro Teologia dos Reformadores antes da prova, tá? Não, da aeronáutica é dia 28. Dia 28, desculpa, eu sempre estou trocando as datas. É daqui a um mês, Valeu. mais ou menos. Tá, é do Exército, é do Exército. Então, a gente vai terminar a Teologia dos Reformadores antes da prova do Exército, tá? E quem puder maratonar aquelas introduções à Bíblia de Genebra, tá? Tá lá em materiais complementares na plataforma. São 135 páginas só. Eu estou com um pressentimento místico aqui agora, né? Me dizendo que a gente vai precisar daquelas informações ali das introduções aos livros bíblicos de Genebra. Quem tem a Bíblia de Genebra, vai na própria Bíblia. Quem não tem, o PDF está lá na plataforma, 135 páginas já selecionadas, só as introduções ali, tá? Beleza, beleza, beleza? Muito bem. Pessoal, vamos fazer um intervalinho de 5 minutos, você dá uma levantada da cadeira aí, tomar um café, e a gente volta para fazer, entrar propriamente dito aqui no Martinho Lutero. Beleza? 5 minutos que eu vou tomar um café aqui para acordar mais. Deixa eu encerrar aqui essa gravação desta aula para a gente começar outra já já.